Então, agora eu queria trazer aqui a pergunta de quais são os maiores desafios de segurança desculpa. Eu acho que essa frase era sua, né, que os maiores desafios da segurança são os usuários. Conte um pouquinho aí pra gente sobre essa frase. Exatamente, é uma frase padrão que todo mundo fala, né? O problema é sempre o usuário, mas não questão de problema, mas o desafio é sempre, né? A segurança, passar essa importância, monitorar o usuário e fazer com que ele também, né, tenha consciência e bom senso, né, sobre o uso e o acesso às informações da empresa. Então, de toda forma, o maior desafio que o responsável pela segurança da informação tem na empresa são os usuários. E é aqui que a gente vai explicar ou demonstrar, né, diversas aí formas e técnicas, configurações e boas práticas para ajudar, né, as empresas com esse desafio enorme que tem de segurança. Exatamente. Então, com base nisso, né, já que os usuários são tão importantes aí nesse processo, quais que são os cuidados simples do dia a dia de cada usuário que podem ajudar a manter os dados da empresa seguros? Legal. A primeira coisa é nunca compartilhar as senhas, né? Então, parece básico, mas acredite, às vezes o usuário acaba compartilhando a senha dele, ele precisa sair de férias, outra pessoa precisa acessar os e-mails durante as férias daquele colaborador, daquele usuário, né? E ele acaba aí compartilhando a senha dele. Ou muitas empresas usam também outras formas de uso do e-mail, como aqueles e-mails de departamento, contato, comercial, financeiro e tudo mais, eles acabam criando um usuário com essa senha compartilhada. Então, a primeira dica que eu uso do dia a dia é os usuários não compartilharem, nunca compartilharem as senhas, né? Também a forma como a gente envia arquivos, né, e as informações para fora da empresa. A gente tem o costume de sempre enviar como anexo, daquela maneira antiga que a gente clicava lá no Clipse, anexava o arquivo pesadão lá e enviava aquele documento, aquela informação para fora da empresa, para o cliente fornecedor, né? Então, tem um jeito certo da gente enviar esses arquivos nos e-mails ou pelo Google Drive, que é dando acesso, enviando o link de acesso para aquela pessoa. E isso já entra aí a terceira dica, né? Nunca enviar arquivos, né? Sempre enviar o link do Google Drive para as pessoas acessarem aí as informações da empresa ou os documentos da empresa. É isso que os usuários têm que fazer no dia a dia. Ótimo. E então, como é que a gente faz, né, para colocar a mão na massa aí? Beleza, você trouxe alguns conceitos pra gente, você trouxe alguns pontos que a gente tem que tomar de cuidado, mas botando a mão na massa, como que os usuários e os administradores do Google Workspace devem fazer? Legal, vou compartilhar então a minha tela e vamos para a prática aqui do ao vivo, né? E aqui, a primeira coisa que eu quero explicar é que a gente não precisa compartilhar a nossa senha, o usuário ele não precisa compartilhar a senha dele para um outro colaborador ter acesso aos e-mails, principalmente, né, em momentos de férias ou outras situações, né? Então, a maneira principal é a gente, aqui em configurações, ver todas as configurações. E em contas, a gente pode, permitir acesso à sua conta. A gente pode dar acesso à nossa conta para uma outra pessoa. Então, o usuário que vai sair de férias, por exemplo, aqui, se o Ricardo for sair, ou eu quero dar acesso à minha conta para a Laís, procurar alguma informação nela, em vez de eu passar a minha senha, eu vou passar aqui esse acesso, que é o acesso delegado, por exemplo, para a Laís. E pronto. Só nisso, só de fazer isso, a Laís vai receber um e-mail da Google, onde ela vai aceitar lá o acesso, né? E ela vai conseguir acessar da caixa de entrada dela, né? Bom, calma, Laís, eu já vou fazer na prática aqui também, né?
o modo como que o administrador hoje faz isso, né, para o usuário. Às vezes o usuário já saiu de férias, né? Às vezes o usuário já ele não sabe fazer essa parte técnica aqui e tudo mais, e você, como administrador, quer fazer isso para o usuário, como que a gente faz? Bom, no painel do Google não tem essa opção, e para isso que a Conecta desenvolveu o Conecta Suite, onde eu posso, por exemplo, fazer o inverso. No painel da Laís, eu vou delegar o e-mail dela para mim, né? E aqui eu posso, por exemplo, Ricardo, você delegar o... consegue dar um zoom pra gente? Está um pouco pequeno. Consigo. Muito obrigada. Ficou bom agora. Bom, então aqui no Conecta Suite, eu posso delegar o acesso, por exemplo, da conta da Laís, ela saiu de férias, para mim. E eu salvo aqui a configuração, e olha que legal. Quando eu venho no meu e-mail, né, notem que agora eu tenho a opção de acessar o painel de a conta da Laís, sem precisar da senha dela. Então, o usuário ele pode fazer isso individualmente para ele, ou o administrador, através do Conecta Suite, consegue dar esse acesso, né, para outras pessoas acessarem a conta de e-mail. E, obviamente, tudo isso fica registrado, ficam logados, né? Quem é que acessou, quando que acessou, se enviou algum e-mail, né? Fica registrado quem enviou o e-mail em nome de quem. Legal? Bom, continuando aqui em relação a compartilhar a senha, esse é um dos modos principais que a gente faz, e com isso o usuário não tem acesso ao Drive nem outras informações do usuário, ele só consegue ver realmente o e-mail, né, sem precisar acessar a conta completa do usuário. As outras definições que a gente tem aqui por parte do administrador ou por parte do usuário é como a gente faz para enviar o e-mail da forma segura. Então, muitas vezes a gente acaba anexando um e-mail, anexando um arquivo, né, ao e-mail, daquela forma antiga, onde a gente usava esse botãozinho aqui de anexo na vida inteira, desde quando a gente usava outros sistemas de e-mail como o Outlook. Só que isso aqui é inseguro, e quando a gente faz um envio de um anexo dessa forma, por exemplo, aqui, ó, eu vou mandar um anexo dessa forma aqui por e-mail e mandar para a Laís, eu estou basicamente envio de e-mail anexo da forma antiga. Esta é uma forma insegura de enviar arquivos por e-mail. Eu estou enviando dessa forma de anexo, eu estou tirando uma cópia da informação da empresa, uma cópia daquele documento e enviando para a pessoa por e-mail. Isso, depois disso, aquele arquivo, aquela informação passa a ser do destinatário daquela mensagem, né, da pessoa que você enviou aqui, no caso da Laís. E não tem nada no mundo que você vai conseguir reverter isso. Você não consegue ir lá, entrar na conta de e-mail dela, excluir os dados, principalmente se for fora da sua empresa, né? Então, quando a gente envia dessa forma, já era. Aquela informação agora ela não é mais de vocês, ela passa a ser da outra pessoa, e ela pode fazer o que quiser. Pode retransmitir, pode copiar, pode, enfim, fazer o que ela quiser, pois a informação agora é dela. Quando a gente tem um recurso que nem o Google Groups, o Google Drive, a gente pode enviar um anexo utilizando esse recurso aqui, ó, inserir arquivos com o Google Drive. E dessa forma, em vez de a gente enviar o anexo daquela forma chumbada junto com o e-mail, a gente envia, por exemplo, o acesso pelo Google Drive, que ele cria, na verdade, um link de referência àquele arquivo. Então, por exemplo, eu vou mandar aqui um outro arquivo para a Laís, teste de anexo da forma segura. Agora sim, este anexo está
seguro. Pronto, eu posso enviar aquela informação. O Google vai perguntar para mim qual é o tipo de compartilhamento que eu quero dar para a Laís em relação àquele documento. Eu posso dar como leitor, como comentarista ou como editor. Eu vou dar como leitor e pronto, enviei aquela informação, aquele anexo da forma Google e eu ainda, por exemplo, tenho o controle total sobre aquele documento. Caso eu enviei errado, ou não quero mais que a Laís acesse esse anexo que eu acabei de enviar da forma segura, eu ainda consigo tranquilamente ir lá no meu Google Drive, certo? Abrir o arquivo que eu anexei e remover a permissão da Laís para aquele documento. E pronto. Removi. Laís, você pode nos mostrar agora, né, na sua tela, como é que ficou os 2 e-mails que eu te mandei? Opa, consigo sim. Aqui tá minha caixa de e-mail, né, então esse primeiro aqui que não tá lido é quando o Ricardo fez o compartilhamento ali da caixa de mensagem, não por dentro do Conecta Suite, né, que daí ele manda aquele e-mail de confirmação para que a pessoa libere. Pelo Conecta Suite eu nem recebi nada e ele já teve acesso, então não precisa mesmo de nenhuma ação do usuário. E aqui eu tenho os 2 e-mails que ele me enviou agora com os anexos, né, então tem esse aqui, e-mail com arquivo anexo, então eu ainda tenho acesso ao arquivo, eu consigo baixar ele, imprimir, consigo fazer de tudo. E eu tenho o e-mail que ele enviou da forma pelo Google Drive, né. E ao tentar acessar o arquivo, já vai dar que eu não tenho acesso. E olha só que legal também outra questão, né, que aqui na minha página, né, na minha caixa de entrada, a gente já consegue ver também outra diferença e vantagem de fazer o anexo dos arquivos pelo Google Drive, né, porque, ó, no primeiro modo, eu não tenho já acesso aqui por fora. E do modo do Google Drive, ele já deixa um linkzinho aqui de acesso rápido, no caso eu não tenho mais o acesso, porque o Ricardo tirou, mas se eu tivesse eu não precisaria nem abrir o e-mail para depois acessar o arquivo, eu já conseguiria acessar por aqui.